Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente na capa de metsu.com, como a superlua pode turbinar os impactos do furacão na Flórida, entenda isso, acompanhe a previsão para a sua cidade, 10 dias de informação completa e nosso monitoramento de raios e imagens de radar. A previsão para o mês de setembro é de uma influência maior do fenômeno climático El Niño, que na sua última medição, naquela região ali do Oceano Pacífico Equatorial, teve 1,5 graus, já entrando na escala, no patamar de um El Niño forte. Esse El Niño continua aí até meados de 2024 ao menos, e o mês de setembro, então, sob a influência do fenômeno climático El Niño. Aqui eu coloquei vários mapas. O primeiro, o CFS, a previsão para o mês de setembro, que é a anomalia de chuva. Então, o que a gente vê de cara aí? Uma grande mancha de anomalia positiva, mais chuva do que o normal em parte aqui de Minas Gerais, São Paulo, todo o sul do Brasil, e também em algumas partes do centro-oeste, sul do Mato Grosso, Goiás, e também Mato Grosso do Sul, Argentina, Uruguai e também o Paraguai. Então, o centro-sul do Brasil com chuva acima da média, até muito acima da média, os volumes de precipitação indicados pelo CFS. E a previsão aqui do modelo ECMWF europeu está na mesma linha, muito parecido também, ele só estende um pouco mais a área de chuva acima da média até o sul da Bahia, mas também coloca esse sinal mais forte aqui no sul do Brasil. Vou voltar a imagem para vocês verem, ó, o CFS também tem esse sinal mais forte e o europeu também com esse sinal mais forte de chuva aqui no sul do Brasil. Então, atenção para alto potencial de enchentes, alagamentos, transtornos gerados pela chuva, especialmente nos estados do sul do Brasil, onde a média já é mais alta no mês de setembro e a tendência é de chover bem mais do que o normal. Fiquem atentos aos alertas de curto prazo, onde a gente consegue detalhar melhor estes cenários. Quando a gente olha a previsão de temperatura, a gente vê esse sinal também de temperatura muito acima da média, aí junto aqueles ingredientes, calor e umidade, gerando maior potencial de tempestades. O europeu também está dentro da mesma ideia, não tem um sinal tão forte numa região, mas também coloca temperatura acima da média em todo o mês de setembro. Quando a gente olha a previsão semana a semana do CFS, vou colocar do europeu também, o que a gente observa? Muita chuva neste começo do mês, não atentem tanto a região de maior chuva, porque até no curto prazo é que a gente consegue detalhar melhor, só vejam um sinal de positivo e negativo aqui da imagem. Então, um sinal positivo na primeira semana agora de setembro, de muita chuva aqui no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul. Segunda semana ainda tem esse sinal de bastante chuva no sul do Brasil, mas vamos voltar aqui. Também tem sinal de chuva dentro e acima da média em parte do sudeste, nessa primeira semana de setembro. Na segunda semana de setembro ele seca aqui no sudeste e concentra mais a chuva no sul do Brasil. Quando a gente vai para a terceira semana, ainda segue esse padrão mais de menos chuva aqui em parte do sudeste e centro-oeste, o sul do Brasil com chuva dentro e acima da média. E depois, quando a gente vai para o finalzinho do mês, de 19 a 26 de setembro, a chuva voltando aqui ao centro do país e diminuindo, secando, né, aqui mais ao sul do continente. Então, o que a gente tem de semana a semana é que as duas primeiras semanas, a primeira metade do mês de setembro, com muita chuva no sul do Brasil, não só a chuva, mas também com risco de temporais. Quando a gente olha aqui o padrão de chuva do modelo europeu semana a semana, também ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana. A primeira e a segunda semana com muita chuva aqui no sul do Brasil, a terceira e a quarta semana com um sinal mais forte de chuva na área central do país, especialmente ali no sudeste e parte do centro-oeste. Então, europeu e americano estão dentro da mesma ideia. A primeira metade do mês mais chuva para o sul do Brasil, a segunda metade do mês mais chuva para a parte do centro-oeste e sudeste também com tempestades. Em relação à temperatura, também temos esse sinal de temperatura mais alta agora no começo do mês e depois com queda da temperatura na segunda metade do mês. Claro que a grande pergunta é sempre dos agricultores é a geada no mês de setembro. A gente tem que lembrar que setembro é um mês de transição, é um mês que marca oficialmente o início da primavera e sob a influência do fenômeno climático El Niño há uma tendência de mais dias a menos e quentes, até o que serve de combustível para os temporais, mas forma frentes frias e ciclones intensos que logo na sequência geralmente derrubam a temperatura e acabam trazendo algum risco de geada. Então tem sim algum potencial de geada, episódios bem curtos, mas a gente sabe que basta um dia
para que haja algum prejuízo. Então, fiquem atentos aos alertas de curto prazo, é onde a gente consegue detalhar. Olhando de uma forma geral, a gente vê 3 massas de ar frio chegando agora em setembro, logo no início, depois dessa primeira chuva, no início da próxima semana, lá por volta do dia 7, 8, depois acredito que uma significativa ainda pode acontecer por volta do dia 20. No meio dessas duas tem uma menos intensa, pelo menos por enquanto é o que os modelos colocam. Então, é no curto prazo que a gente consegue prever o detalhamento da chuva, os alertas que vocês vão receber nesses próximos dias, em razão da chuva que acontece entre os dias 2 e 5 de setembro aqui no sul do Brasil, e com relação à geada também é com 3 dias que a gente consegue detalhar essa possibilidade. Mas o mês de setembro é um mês que permite tudo, calor, frio, geada e até neve. Em outros anos isso já aconteceu. Então fiquem atentos aos avisos de curto prazo, mas de uma forma geral, centro-sul do Brasil com chuva acima da média e algumas áreas muito acima da média, especialmente no sul, e o padrão de temperatura ainda segue mais ameno do que o normal. Siga as nossas redes sociais em metsul.com com todo o detalhamento, inclusive da previsão para o mês de setembro de 2023.